Fala pessoal, quer fazer sua professora de literatura ter um infarto e ainda assim ela ser obrigada a te dar 10? Então se liga aí. Seguinte, hoje eu vou falar sobre o Macunaíma. É uma das obras mais famosas da literatura brasileira. Foi escrito em 1928. Então, em 1922 teve em São Paulo a Semana de Arte Moderna, que trouxe muitos ideais da arte que já estavam até sendo utilizados na Europa. A Semana de Arte Moderna acabou mudando um pouco a literatura no Brasil. Então foi graças a alguns conceitos que a Semana de Arte Moderna trouxe que o Mário de Andrade conseguiu escrever o Macunaíma, que o Macunaíma conseguiu perdurar por tanto tempo, né? Porque o que acontece? O livro ele é muito inovador em termos de narrativa, ele usa uma prosa bem mais fluida que não era tão comum antigamente. E além disso, o livro fala sobre mitologia brasileira, né? É muito interessante o fato dele ser escrito numa linguagem mitológica, uma linguagem folclórica. Quem está acostumado a ler a mitologia, mesmo mitologia nórdica, mitologia africana, você consegue perceber essa linguagem mitológica no Macunaíma ao longo de todo o livro. Então algumas sequências absurdas, como o carro ter sido criado com a onça comendo vagalumes, etc, etc. É muito interessante por ter essa linguagem mitológica. Então o Macunaíma não é aquele herói antigo, aquele herói clássico, aquele herói perfeito. Ele engana, ele trai, ele trapassa. Então esse é bem característico. Essa mitologia do trickster não é única aqui do Brasil e tem em muitos lugares. Agora, como que você vai fazer sua professora de literatura infartar? Você vai falar o seguinte para ela. Você vai falar: professora, eu acho o Macunaíma uma palhaçada, porque ele homogeneiza as culturas indígenas brasileiras. Aqui no Brasil a gente tinha mais de 1000 tribos e ele coloca todas num balaio só, achando que isso é o herói nacional. E essa é a minha opinião sincera do Macunaíma. Eu não gosto de Macunaíma porque ele homogeneiza ou homogeneiza? Acho que homogeneiza a cultura indígena brasileira. Recentemente eu fui fazer uma pesquisa para escrever um conto e eu descobri uma tribo que eu nunca tinha ouvido falar, chama tribo Hikbaktsa, tribo que eu nunca tinha ouvido falar. Tinha muitos mitos dessa tribo que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha passado pela minha cabeça. E além disso, ela tinha uma cultura muito diferente dessa cultura que a gente está acostumado. Era uma cultura muito beligerante, inclusive. Um dos rituais de passagem dessa tribo da fase de criança para adulto, né, da adolescência para a fase adulta, era que eles tinham uma tradição de que o jovem tinha que ir para a tribo inimiga e trazer um corpo do inimigo, entendeu? Tinha que matar uma pessoa, um indivíduo da tribo inimiga. Então era uma tribo guerreira. Você pode concordar ou discordar dessa cultura, eu acho que hoje isso não cabe mais, mas pra você ver, isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar que tinha no Brasil. Do Mário de Andrade ter descrito, ele mesmo escreve no livro, o Macunaíma, o herói nacional. A frase clássica do Macunaíma é "ai que preguiça". Ele homogeneiza a cultura indígena brasileira. Ele pega mais de 1000 nações que existiam aqui no Brasil, pré-colônia, e coloca tudo no mesmo balaio. Isso é uma palhaçada. E se você falar isso, a sua professora não vai poder te dar 0. Ela vai pelo menos parar para pensar. Eu não gosto de Macunaíma por causa disso. Porém, ele acabou revolucionando muitos ideais, muitos conceitos estéticos da literatura antiga. Então tem o seu mérito. E um livro que está aí há mais de 90 anos, com certeza tem o seu mérito, né? Então, quem está querendo escrever tem que ler muito e tem que ler de tudo. E quando você lê alguma coisa, não basta você simplesmente ler e colocar isso lá no arquivo da sua memória. Você tem que ler e tentar entender o contexto em que aquilo foi escrito e ter a sua opinião crítica, o seu senso crítico, é claro, mas tem que tentar entender o contexto em que aquilo foi escrito, principalmente nos livros clássicos. Você tem que tentar entender o que aquilo trouxe e por que aquele livro está aqui até hoje, porque assim você vai poder melhorar a sua prosa. Então eu acho que é isso, pessoal. Se liguem nos próximos vídeos aí, que eu acho que vocês vão gostar, acho que vai ter só a acrescentar. Um abraço para vocês, tudo de bom. E aí, quer saber o que eu acho da sua obra? Então entra na descrição aqui embaixo, clica lá no Wattpad, lê um livro meu e deixa o seu comentário que eu leio um livro seu. Um abraço!